Fala, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, nesse vídeo aqui, agora que soltou o calendário da NFL, se você não estava sabendo, mas provavelmente você sabe, vou falar aqui algumas curiosidades sobre esse calendário. Não vou fazer aquela super cobertura falando do calendário, mas algumas coisas interessantes aí para vocês. Mas antes de mais nada, obviamente, se inscreva aqui no meu canal. Deixa o like, compartilha com seus amigos aí, me ajuda a crescer na plataforma e poder realizar meu sonho de trabalhar com futebol americano e eu poder melhorar cada vez mais meu conteúdo para vocês, tá bom? Vamos lá. Só para começar, dessa vez, o calendário da NFL, vamos ter dois jogos acontecendo na quarta-feira. O primeiro vai ser a abertura do campeonato, onde que o Seahawks vai enfrentar a equipe dos Patriots na reedição do último Super Bowl. Interessante. Eu admito que eu fiquei um pouquinho bravo com isso, porque teve a oportunidade de fazer em 2023 um Chiefs e Eagles, né? Mas acabou que colocaram o Lions no lugar dos Eagles, não entendi muito bem, poderia ter sido bem melhor. Porém, agora resolveram fazer o que eu acho certo, mas enfim. E também vai ter um jogo na quarta-feira acontecendo na véspera do Thanksgiving, onde que vai jogar a equipe do Packers contra a equipe dos Rams. Vai ser na semana 12, se eu não me engano. Olha, vai ter bastante futebol americano esse ano, viu? Quarta, quinta, aí sexta não tem, sábado para quem gosta de college. Eu tô começando a entrar mais nesse mundo aí, tô começando a curtir bem mais. Domingo e segunda, olha, vai estar recheado aí algumas semanas de futebol americano. Overdose, eu amo futebol americano. Mas, voltando aqui ao assunto, esse ano também a Netflix vai tirar o dinheiro do bolso aí, porque tá querendo investir pesado na NFL. O porquê? Eles já faziam as rodadas de Natal desde 2024 e agora também vai ter esse jogo da Austrália, que eles vão transmitir, que vai ser a equipe dos Rams contra a equipe dos 49ers, o da véspera do Thanksgiving, que eu falei, dos Rams contra os Packers. Vai ter um jogo na semana 18 que ainda vão decidir, e também vão transmitir o NFL Honors, que é a premiação, onde que dão para MVP, para os melhores do ano de 2026, certo? E para isso, eles desembolsaram nada mais nada menos do que 500 milhões de dólares. Tudo isso por 3 jogos extras e mais o NFL Honors. Tá podendo gastar. E eles estão investindo em outros esportes também. Estavam investindo também na abertura aí do campeonato da MLB, que eu pude ver um pouquinho. Apesar de não ser muito minha praia. Mas o pessoal tá investindo pesado nos esportes aí. Outra coisa, os Giants aqui vão começar com moral já no começo da temporada. O que o efeito John Harbaugh não fez nessa equipe? Uma boa off-season. Vocês que não assistiram meu último vídeo, eu falei. Esse cara é um dos meus favoritos aí da off-season. Então, dê uma olhada no meu último vídeo aí. Que eu vou deixar no final do vídeo. Outra coisa. Vão ser dois prime time seguidos. O primeiro contra os Cowboys no Sunday Night. E depois, na semana 2 vai ser contra a equipe dos Rams no Monday Night Football. Olha, que moral. Vamos ver, porque pode ser que também depois dessas 2 semanas os torcedores larguem a mão. Ai, perdão, gente. Deu soluço aqui, perdão. Eles larguem a mão ou não, né, torcedor dos Giants, né. Vamos ver. Eu sou um deles, né. Outra coisa pra a gente saber. Esse ano vamos ter 9 jogos, fora dos Estados Unidos, um recorde da NFL, onde que os jogos vão acontecer primeiro em Melbourne, na Austrália, depois no Rio de Janeiro, aí Londres vão receber 3 jogos aqui, França, uma estreante aqui, o Madrid, Munique vai receber também, e Cidade do México voltando finalmente, que a última vez eles tiveram um jogo da NFL foi em 2022, e foi justamente os 49ers que vão jogar lá no estádio Azteca, onde que depois desse período aí teve as reformas para a Copa do Mundo, porque eles vão sediar junto com os Estados Unidos e Canadá.
A última vez os 49ers jogaram contra os Cardinals lá e saíram vitoriosos. Outra coisa, esse jogo que vai acontecer em Melbourne, na Austrália, apesar de ser o primeiro jogo de temporada regular que vai acontecer na Austrália, não foi a primeira vez que a Austrália recebeu um jogo da NFL. Já chegaram a receber, mas foi em Sydney, em 1999, num jogo de pré-temporada, onde que jogou a equipe dos Broncos contra a equipe dos Chargers, onde que o punter da equipe dos Chargers se chamava Darryl Bennett, era da casa. Então, foi um jogo que acho que bem emocionante para ele, eu acredito. Não acompanhava nessa época, mas dei essa pesquisada aí para vocês saberem, tá? Outra coisa, ah, Jaguars vai jogar duas semanas seguidas lá em Londres. O ano passado também, se eu não me engano, eles já jogaram lá, fazendo essa mesma história. E os 49ers vai ser o time que vai jogar por dois países diferentes esse ano. Primeiro a Austrália e o último jogo internacional para fechar aí o calendário internacional contra a equipe do Minnesota Vikings lá no México. E curiosidade, vai ser o time que mais vai fazer viagens aqui da NFL. Eles vão viajar um total de 61.324 quilômetros. Bastante. Mas eu vou dar um fato aqui, um fun fact pra vocês. O Remo, time da Série A aí do Brasileirão, nesse Campeonato Brasileiro, eles vão viajar aproximadamente 93 mil quilômetros. Isso aí equivale a mais de duas voltas ao redor da Terra. Pra vocês verem que ainda não chega perto do Remo. Grandioso Remo, né, gente? Interessante isso aí, viu? O... Então, outra coisa. França vai ter seu primeiro jogo internacional, finalmente, onde vai ser os Steelers contra a equipe dos Saints. O que mais? Deixa eu ver. O Rio de Janeiro vai ser estreante, apesar de não ser a primeira vez que o Brasil receba o jogo, que nos dois últimos anos estava sendo em São Paulo, mas finalmente vai acontecer um jogo no Rio de Janeiro que o pessoal estava bem ansioso lá e vai ser bem interessante. Quem vai ir lá vai ser os Cowboys que não fazem um jogo internacional desde 2014. É, 12 anos depois eles voltam a fazer algum jogo internacional. A última vez que eles fizeram um jogo internacional foi em Londres contra a equipe dos Jaguars, onde que eles saíram vitoriosos dessa partida. Outra coisa aqui, para que vai acontecer nessa temporada, vai ser marcado esse calendário por vários reencontros aí, vários e vários mesmo. Vamos começar. O primeiro que vem é o do reencontro do Super Bowl, obviamente. Outra coisa, Brian Dable vai se reencontrar contra a equipe dos Giants na semana 3 com os Tennessee Titans. Vamos ver como vai ser esse jogo. Vai querer ver seu menino Jackson Dart do outro lado. Vai ser altas emoções aí, veremos. O também, Daniel Jones vai jogar contra o New York Giants, semana 12. Esse aí, todo o torcedor dos Giants tá querendo matar o Daniel Jones. Eu tô incluído. Por brincadeira à parte, né, gente? Mas não é um QB que eu vou sentir saudade, obviamente. O Rick Doral, o running back agora que tá na equipe dos Steelers, vai jogar contra os Panthers na semana 16, onde que ele mandou várias. Não foi nem de indireta, foram diretas mesmo. Falando que não podia correr as corridas que ele pediam. Ele era bem limitado lá no ataque dos Panthers. Olha, não saiu muito bem de relação lá com o David Canales. Eu quero só ver. Gene Smith vai reencontrar a equipe dos Raiders na semana 8. Vamos ver como vai ser. Prevejo catástrofe pelo lado de Nova York. O Clint Kubiak vai reencontrar tanto o Seahawks, por onde que ele foi campeão como coordenador ofensivo na semana 10, e vai reencontrar contra o Saints na semana 3, onde que também ele foi coordenador ofensivo lá antes de ir para a equipe do Seahawks. Outro reencontro que eu admito que eu tô querendo ver. Vai ser a equipe dos Falcons, o Stefanski agora, que é o head coach da equipe dos Falcons, vai reencontrar a equipe dos Browns na semana 14.
bem interessante aqui. E outra coisa, ah, Trey Hendrickson vai enfrentar 2 vezes a equipe dos Bengals nessa temporada. O rival de divisão agora, ele está no Baltimore Ravens. E, aliás, vai ser a primeira vez que Ravens e Steelers vão se enfrentar desde 2007, onde que os dois Colts não são Mike Tomlin pelos Steelers e o John Harbaugh pela equipe dos Ravens, né? Caraca, é, vai ser um sentimento até estranho. Vou falar a verdade, porque eu já a maioria devia estar acostumado, principalmente os torcedores, né? Lá vai bater um sentimento estranho, porque agora os Ravens estão com o Jess Minter e o Mike McCarthy na equipe dos Steelers aqui. Outra coisa que temos aqui. Ah, lembrei. A questão dos prime times. Essa temporada aqui, eu dei uma pesquisada, mas eu olhei mais por cima mesmo. Os Rams vão ter 7 jogos de prime times. Vai ser o primeiro junto com a equipe do Buffalo Bills, também vão ter 7. Atrás, com 6, vão ter a equipe dos Seahawks, Chiefs, Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Pode-se considerar 7 a equipe dos Cowboys se você considerar o jogo do Thanksgiving, porque só vai ter o jogo deles. Tá certo que é um jogo do final da tarde lá, começo de noite. Se vocês quiserem contar como 7, tudo bem. 5 jogos: Chicago Bears, New England Patriots, Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers. E quem não vai ver nada disso em prime time, e algum deles eu digo até, tá bem que não, a gente não vai ver, a equipe dos Cardinals, ainda bem. Raiders, admito que eu queria ver um, que eu tava curioso para ver o Fernando Mendonça. Pode ser que mudem isso. Você sabe que lá pro final de dezembro eles costumam manejar alguns horários aí. Miami Dolphins, ainda bem. É, Jets, porque são os Jets. E Tennessee Titans. Enfim, esses times aí não vou conseguir ver nada em prime time. Alguns deles podem estar agradecendo, outros podem estar da vida. Porém, é a vida isso. Outra coisa que eu vou falar. Essa questão da força do calendário tem 2 métricas aí. Tem a NFL que soltou um. E também tem um outro analista que depois eu vou até dar uma olhada lá, que é o Warren Sharp. Onde que ele fez também que difere algumas coisas. Por exemplo, aqui. O top 3 calendários mais difíceis aqui, segundo o nosso amigo, quer dizer, da NFL, eles colocam o Chicago Bears em primeiro, um calendário mais difícil, segundo Miami Dolphins e Cardinals como terceiro. Já o Sharp coloca como os Cardinals como o primeiro mais difícil, os Dolphins com o segundo mais difícil e os Panthers com o terceiro mais difícil. Então, depois nesse final de semana aí, eu vou dar uma olhada geral. Eu quero ver calendário por calendário para ver qual que eu acho que quem teve a métrica melhor, assim, na minha opinião. Vocês podem concordar com o que vocês quiserem. E, aliás, antes que eu me esqueça, vocês já viram os vídeos dos calendários sendo soltos aí dos times? Cara, eu admito que não tem como. A equipe dos Chargers não falham nunca. Os Giants deram uma leve melhorada, mas ainda deve muito a alguns times aí. Os Titans finalmente não reciclaram, que vinham de 2 anos reciclando, porque o de 2023 foi sensacional, mas aí eles resolveram reciclar, começou a ficar bem chato. Coloca aí nos comentários qual desses calendários aí que soltaram vídeo você mais gostou. Deixa aí que eu quero ver a opinião de vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu solto mais um vídeo falando sobre mais o calendário aí, bonitinho. Vejo também essa questão das métricas aí, quem eu acho. E falar o que eu acho de calendário, tá bom? Não vou falar de todos os times, mas aqueles que me intrigam mais. Fechou? Um beijo, abraço e até mais.